Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Diálogos com o Razim. Essa é a nossa atividade semanal, às terças-feiras, 8 horas da noite. E hoje, um dia especial, 24 de dezembro de 2024. Vocês vão notar que nossa live hoje vai ser um pouquinho diferente, com uma dinâmica um pouco fora do habitual. Como nós todos temos os nossos compromissos familiares, as coisas que precisamos dar conta, não vamos poder nos estender como gostaríamos e como costumamos fazer em outros momentos, mas queremos dar continuidade a essa oportunidade de conversa e de troca e de reflexões. Então, por isso, nós gravamos antecipadamente o Diálogos dessa noite e estamos lançando no horário habitual. Então, quem vai participar nessa noite do Diálogos? Além de mim, Alcino, um voluntário do Grupo Espírita Razim, teremos também a Regina, Boa noite. a Marilyn Boa noite, pessoal. e o Geraldo. Boa noite a todos. Muita paz. Saudamos todos com muito amor, bem-vindos mais uma vez. Apesar de não estarmos ao vivo, é possível continuar usando o bate-papo. Então, por favor, façam seus comentários, que a gente pode usá-los depois, eles vão ficar aqui registrados. A gente nunca desperdiça nenhum tipo de opinião e nenhum tipo de comentário. Só não vamos ter a enquete. Mas isso a gente vai de outras formas trabalhando ao longo da dinâmica de hoje. Então, para que tudo corra da forma mais adequada, como toda reunião espírita, vamos fazer a nossa prece de ligação ao mais alto. Eu vou pedir para a Marilyn, então, por favor, fazer a prece inicial. Vamos agora nos conectando com os nossos amigos mentores, benfeitores e protetores espirituais, nos conectando com essa energia de festa, né, que já há algumas semanas já iniciou e hoje realmente, né, é o dia que ajuda a coroar esse sentimento de renascimento. Então nós vamos com muito carinho, né, saudando os nossos mentores, os nossos companheiros que nos acompanham, nos conectando com o mais alto, com Nossa Senhora, que ela nos proteja com seu manto azul sagrado de luzes nessa noite, em que nos inspira sempre o amor. Vamos nos conectando também com aquele que nasce pelo calendário nessa data, e nasce com muitos símbolos, muitos sentimentos, pensamentos e boas atitudes. A gente se conecta com Jesus para que ele nos eleve ainda mais alto ao nosso Pai de amor e bondade, quando nos lembramos daquela prece que ele nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como buscamos perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, e liberta-nos, Senhor, de todo mal e de toda maldade. E assim, o coração alegre, mais sereno e mais tranquilo, que possamos nos conectar cada vez mais com essa energia de luz, de confraternização, de amizade e de puro amor. Que a gente possa envolver a todos os nossos companheiros aqui, que vamos começar uma conversa sobre esse sentimento tão complexo, mas ao mesmo tempo tão profundo e bonito, que é falar sobre o nascimento do menino Jesus. E assim que os nossos companheiros, a nossa querida Gina também, possam colocar o coração a dispor de todos aqueles que
sentem Jesus ou estão buscando sentir Jesus no dia a dia. Vamos começar. Que assim seja. E graças a Deus, né? Então, pessoal, noite do dia 24 de dezembro, é lógico que a gente tem que tratar da figura do aniversariante, né? Do que está realmente sendo tão lembrado por todas as formas na sociedade. Mas muitas vezes, né, a gente esquece de olhar para a essência. Então, por isso, hoje a gente decidiu trazer o seguinte aspecto: quando Jesus nasceu para você. Então, fazer esta abordagem, essa reflexão, olhando para o nosso interior. Como é que é isso, Geraldo? Como que a gente pretende desenvolver, então, esse tema, quando Jesus nasceu para você? Muito bom. Eu começaria dizendo assim: nascer é fácil, pessoal? Não é, né? O bebezinho que está dentro do ventre da mãe tem que fazer um grande esforço para atravessar o canal, sair pelo corpo da mãe. Ele sai sentindo um frio, uns sons a mais que ele não tinha dentro do ventre, né? Então, é um choque, né? Nascer para o bebê é um grande choque. É um mundo muito confortável, na qual ele entra num mundo barulhento, quem não sabe exatamente o que está acontecendo. E às vezes ele chora. Então, mas posteriormente ele é acolhido e as coisas vão caminhando melhor. Então, o nascimento de Jesus não deixa de também ser para a gente esse processo, um processo que a gente sai daquela condição mais confortável ou que a gente talvez ignorava e achava que estava bom, para entrar num novo momento, num momento de muita novidade, né? De muitas coisas, de descobertas, de transformações. A gente sai de um ambiente é, assim muito seguro, né? Para um ambiente mais desafiador. Então, Jesus nascer na gente não deixa de ser um processo de desafios, de bons desafios, né? Desafios que vão ajudar a gente a crescer. Então, eu acho que esse é um ponto de partida para a gente, né? E lembrar também que a figura de Jesus é uma figura que é emblemática para a humanidade há mais de 2000 anos. Só o fato de que a gente começou a recontar o nosso calendário, a nossa história, a partir de Jesus. Então, só por isso o mundo tem essa ligação profunda, sejam religiosos ou não, mas a contagem do tempo é baseada na existência de Jesus. Então, vamos pensar mais um pouquinho e a gente dá oportunidade para as nossas companheiras do auxílio também acrescentar. Quer dizer, né? Então é um marco tão especial que mudou a contagem do tempo. Só brevemente, assim, a busca pela figura histórica de Jesus, ela é um motivo de estudo de historiadores, arqueólogos, né, estudos sérios. E existem essas evidências realmente documentais, até fora dos evangelhos. A gente, como está no meio religioso, conhece a figura que vem através dos evangelhos, mas existem também outras fontes que provam realmente a existência de Jesus lá atrás, por volta, então aí do ano 33 antes de Cristo, ele teria nascido, por aí, né, algo um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Mas só que não é essa figura histórica apenas que a gente quer falar, a gente quer falar muito mais do que, como o Geraldo estava explicando, isso representa e impacta na vida da gente e na vida da sociedade. Que você acha, Regina? Nesse primeiro momento, as suas primeiras reflexões. Olha, se eu pensar quando que Jesus nasceu para mim, eu nem sei se ele já nasceu totalmente. Eu diria que ele vem aos pedacinhos, né? Então, um pedacinho na hora das bênçãos que a gente recebe,
não só para nós, mas também para os nossos entes amados, familiares. Tudo isso são bênçãos para nós também, né? Quando a gente tem a coragem para superar uma dificuldade, aí vem mais um pedacinho de Jesus, né? Nascendo dentro de nós. Ou quando a gente tem serenidade para esperar aquilo que a gente acha que deve acontecer já, mas que ainda vai demorar. É mais um pedacinho de Jesus que se instala no nosso coração, né? Determinação para mudar de rumo. Como é difícil a gente mudar de rumo quando a gente investiu tanto tempo, tanto de nós num caminho e a gente descobre que não é o melhor caminho. Então a gente tem que mudar de caminho. Como é difícil, né? Aquele apego no caminho anterior, como é difícil, né? Discernimento nas decisões, quando a gente para pensar e às vezes decidir por aquilo que a gente não está querendo, mas é o melhor, também Jesus está nascendo mais um pouquinho no nosso coração. Na cura das doenças, não é? Não só nossa, mas às vezes de um familiar amado, de um ente, de um amigo, e consegue a graça da cura, Jesus está nascendo mais um pedacinho, né? No esforço de realizar alguma coisa que a gente não está conseguindo, mas a gente sabe que tem que perseverar naquele caminho, é mais um pedacinho de Jesus que se instala dentro de nós, né? Quando a gente se livra de algum mal que pode nos acontecer, olha quanto de Jesus que nasce nesse momento de agradecimento, né? Receber uma inspiração boa e seguir aquela inspiração e dar certo, né? Quando novos caminhos acontecem na nossa frente e a gente se lança e dá tudo certo, né? Às vezes, quando a gente se entrega ao nada, ao descanso, né? A observar a natureza, a observar aquilo que está em volta de nós, como Jesus coloca mais um pedacinho dele dentro de nós, né? Então, assim, eu acho que ainda falta bastante coisa, desejo que ainda falte bastante, muitos pedacinhos de Jesus para se instalar no meu coração, né? E a cada dia tem um pedacinho novo, porque a gente é outra pessoa e pensa diferente, né? Poxa, nossa, Marilyn, essas primeiras reflexões, tanto do Geraldo quanto da Regina, apontam para um processo contínuo. Mas eu diria até que às vezes tem idas e vindas. Determinadas vezes a gente se sente mais próximo, determinadas vezes a gente se sente mais distante de Jesus, né? Como que é isso? O que que você acha? Nossa, eles estavam falando, me veio muitas coisas, né, da nossa conversa. E acho que a primeira coisa que a gente lembra é da imagem do presépio, né, de Jesus. A gente sabe, né, a gente estuda na escola de aprendizes, tem toda uma preparação espiritual para a vinda desse espírito de muita luz, nesse corpinho humano, né, do nascimento do menino Jesus. A simbologia toda do presépio, do estábulo, dos animais ali, da simplicidade, da humildade, daquele momento que a gente representa aí, né, nas religiões cristãs. A imagem do presépio diz muita coisa, né? Ali é o exemplo do amor, da humildade, do amor materno, né, do amparo de todos aqueles espíritos no entorno, os três reis magos, todo aquele presente, né, por aquele espírito tão desejado para estar encarnado, né? Então eu pensei muito nisso e pensei também em que a gente tem aí, a gente conversa também bastante sobre isso. Claro, a gente tem a simbologia, a gente tem a teoria do que é
o nascimento de Jesus, mas a gente tem, como estavam falando os nossos colegas, o sentir, mas também o praticar, né? Então a gente tem aí as etapas, como a Regina estava comentando, né? Então é como se Jesus nascesse para a gente todos os dias, né? E a gente tem momentos em que a gente se aproxima muito mais dele, que foi aí um grande mestre, um grande professor, um espírito de luz, mas acima de tudo é aquele que nos suporta nos momentos mais difíceis, né? Então a gente também tem os momentos em que talvez a gente se distancie, né, desse professor. Ah, sim, tem a parte médico também, né? É professor, é médico, é amigo Jesus, né? Então a gente também tem um momento que a gente também se distancia. E aí eu estava lendo, antes da gente começar a nossa conversa, um livro que eu recomendo para todo mundo, que se chama Recados do Meu Coração, do escritor José Carlos de Luca, com mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, falando sobre Jesus, né? E é muito interessante a parte quando ele diz quando a gente se aproxima de Jesus. A gente vai sentir alegria, a gente vai sentir felicidade, a gente vai sentir o coração preenchido, né? Claro, a gente não vai sentir isso o tempo todo. Até porque a gente lembra daquele capítulo, né? Que a felicidade não é deste mundo. A felicidade que Jesus nos promete é a felicidade que brota do coração de quem ama. Ele começa assim, gente, se a gente está amando, a gente está sendo feliz. É profundo, né? Porque o amar entra nessa conta, né? O verdadeiro anseio do meu olhar para o irmão do lado, para a gente, para a situação que a gente está vivenciando, né? Então, e essa felicidade, às vezes, ela brota de um sorriso de uma criança, numa atividade que a gente está realizando, no caso do Alcino, um atendimento médico que, de repente, teve algum sucesso ou não, mas de alguma forma comoveu o coração, né? É aquela coisa da beleza nas coisas simples da vida, né? E se a gente conseguir ter essa paciência de olhar para o entorno, olhar para a gente e falar, nossa, eu fiz bastante coisa esse ano, né? Que é o momento da retrospectiva. Muita coisa talvez eu não me sentisse preparada, mas eu fiz e foi muito bom, né? Dá trabalho muitas vezes, né? Então eu acho que uma das coisas que esse ano eu consegui fazer bastante com a ajuda de muitas outras pessoas foi algumas atividades de caridade que nem envolviam a coisa material, né? Envolviam, por exemplo, como eu tenho feito, contação de história para crianças dentro de uma ONG. E depois vendo as fotos e os momentos de alegria, o que funcionou, o que não funcionou, eu falei, caramba, né? Isso me aproxima de Jesus. Por quê? Porque a princípio eu não sei o que vai acontecer. Não me sinto muitas vezes preparada, mas a coisa vai acontecendo, né? E eu acho que tem momentos que, quando a gente se distancia de Jesus, e que também é um capítulo aqui desse livrinho do De Luca, é quando, por exemplo, a gente se distancia da prática da caridade ou desse olhar de compaixão com o mais próximo, com aquele mais necessitado, né? Então, a prática da caridade, a gente sabe, ela não é só material, mas ele nos lembra que tem muita gente necessitando, seja de uma palavra amiga, seja da nossa presença, do nosso sorriso, da nossa alegria, né? Então, a gente se distancia de Jesus quando a gente não consegue perdoar ou só tem pensamentos negativos em relação a pessoas ou a situações, né? Quando a gente está achando a vida feia, né? Tem gente que acha que tá feio, né? E só consegue enxergar a parte negativa de alguma situação, né? Quando na verdade a gente tem vai, é, pequenas partes, né, daquele todo que podem ser vistas com outro olhar, né? Então, eu acho que são reflexões tão profundas quando a gente olha de uma forma
franca e simples, né, para a vida, a gente consegue sorrir também, né? E eu acho que nesses pequenos momentos a gente consegue sair da teoria e sentir Jesus. Só que a gente sai ainda mais da teoria quando a gente consegue praticar, né? E aí eu passo para os colegas para vocês conversarem um pouco mais sobre isso. Nossa, que coisa, né? Então a gente tem agora um compromisso de que é um processo contínuo, diário, de encontrar Jesus dentro da gente. Mas por outro lado, eu estava pensando, à medida que todos estavam falando, embora seja esse processo contínuo, embora seja mesmo uma coisa que, como o Geraldo chamou, de nascimento, como a Regina falou, né, de nascer um pouquinho cada dia, e a Marilyn contando agora dessas diversas experiências que às vezes nos afastam e às vezes nos aproximam, aí está a grande importância do Natal, né, de celebrar o Natal, para marcar essa data e nos fazer relembrar dessa necessidade mesmo, né, da gente fazer renascer. Então, a celebração do Natal tem esse aspecto, né, para a gente resgatar, então, essa preocupação dentro de nós, né, Geraldo? Porque é como se Jesus tivesse feito um upgrade na nossa vivência religiosa, né? O que tinha antes de Jesus e o que veio depois mudou drasticamente a forma como a gente se relaciona com as coisas espirituais. Sem dúvida. Olha, eu estava lembrando também que essa questão do upgrade, né, para a humanidade de Jesus, ela tem um processo que antecede, que é a própria vinda de Jesus. O ato mais amoroso que Jesus fez para a comunidade foi vir dar o seu testemunho aqui. Dizem as tradições espiritualistas que demorou 1000 anos se preparando para poder reencarnar, por amor a esta humanidade. E foi um evento assim, tão cósmico, digamos assim, que foi um processo de rearranjo de, de posicionamentos astronômicos no céu, né? Foi um tempo em que não havia mais conflitos nas civilizações daquele tempo. A história chama de paz romana, né? Essa época, pelo menos do tempo de Jesus. Para isso também foi necessário que muitos espíritos que ainda na ignorância estavam ali presentes fossem afastados para que não houvesse problemas, né, no desempenho da trajetória de Jesus na Terra. Então, todo esse antecedente, né, mostra a envergadura, né, que foi esse evento, esse upgrade do nascimento de Jesus. Porque é a partir dele em que se fica de maneira mais popular, digamos assim, a história de amar. Né? O que é amar? Né? Como é que isso se traduz de maneira prática, né, e efetiva? É, e é o amar que não apenas daqueles que a gente gosta, mas também aqueles que não são difíceis, daqueles que não são exigentes, né? E Jesus testemunha a vida toda sobre isso. Então, a existência dele marca para a humanidade a questão de como realmente é o amor, o que ele transforma, o que ele pode modificar, o que ele vai trazer de benefícios muito positivos, na qual a nós todos afetou até hoje, né? E continua nos afetando. Porque até então existia a ordem da força, a ordem da ignorância, a ordem do individualismo, né, dos interesses imediatos. Não que isso mudou, né? Mas a gente tem agora um outro lado para poder sempre observar de que podemos fazer um caminho diferente. Então, é, com o exercício da vivência do amor, o homem, de maneira muito devagarzinha, está entendendo um pouco isso, né? Isso se traduz hoje nas ações benéficas que a gente tem a todo o canto do mundo, e a gente não pode pensar que as coisas estão sempre ruins. Existe muita coisa boa acontecendo. Isso é devido ao exercício prático que Jesus deu como testemunha ao estar aqui na Terra e na sua presença.
Outros falavam de amor? Sim, Sócrates falou de amor, que antecede Jesus. Mas falou por um grupo mais restrito. Jesus não, Jesus deixou isso popularizado, né? Deixou isso nas escrituras posteriores. Então, essa é o grande legado, né? É o grande pulo que a humanidade ainda está processando, né? E que vai ajudar a gente a encontrar o caminho de um novo salto, logo logo, né? Que é realmente entender o amor, ele é muito profundo, mas a gente tem algumas coisas que a gente pode exercitar: paciência, tolerância, né? Resignação, com bastante esforço, perdão, né? Então, são algumas coisinhas que são todos embaixo do amor. E à medida que cada um vai construindo isso um pouquinho, vai permitindo esse nascimento dentro do seu coração, a gente vai é, nos equacionando a esse upgrade, digamos assim, que a humanidade recebeu com a vinda de Jesus, que trouxe o amor como a rota segura para o crescimento de todos e para atingirmos paz e felicidade. Nossa, à medida que você estava falando, Geraldo, me ocorreu uma questão. Até queria ouvir a Regina sobre ela, porque a força da missão de Jesus foi tão importante que foi capaz de transformar um império todo, que foi o Império Romano. No começo, o Império Romano como um detrator, né, como perseguidor. E depois a conversão do próprio imperador e a transformação do cristianismo como religião daquela região toda, né? A adoção do cristianismo. A força que não foi isso, né? A importância que foi a presença de Jesus. Só que eu estou pensando que às vezes a gente tem esse movimento, não é, Regina? Será que de vez em quando a gente não é um detrator do cristianismo, mas em outros momentos a gente começa, quem sabe, a divulgador, e é uma tarefa que a gente precisa então tentar equilibrar na nossa vida. A gente precisa pensar muito e mais do que pensar, fazer, né? Então, talvez a gente pudesse pensar menos e fazer mais, né? Ah, a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu acho que a primeira dificuldade que a gente tem é entender que somos um, né? Não conseguimos entender isso. Existem as segregações, existem dentro da própria família, que é a coisa mais íntima, existem as várias formas de ser, de pensar, mas a gente não consegue entender e aceitar que somos um. Mas a gente fala no Pai Nosso, toda hora, a gente repete como uma fórmula. Então tá lá, Pai Nosso. Nosso quer dizer, somos iguais, somos irmãos, mas a gente não, na hora de praticar, é difícil. Por quê? Aquilo que não é tão bom e que a gente tenta melhorar dentro de nós é o que faz a separação. São as vaidades, é a falta do perdão, é aquilo que a gente acha que são as diferenças, né? São então aquilo que ou são os desafetos, como disse o Geraldo, né? No módulo anterior, né? E no tempo, a gente vai, no decorrer do tempo, será que a gente vai melhorando como toda aquele império romano, né? Que até hoje perdura, o Papa, até hoje, a palavra maior, né, mora lá, ele ficou lá, ele não foi para nenhum outro lugar do mundo, né? Então, a força vibratória daquele local, e mesmo que de forma equivocada, Jesus marcou a sua presença no coração de todo mundo, porque ninguém pensa em Jesus como uma ameaça, pensa como uma salvação, não é? Então, ele está lá dentro, de alguma forma, enterradinho, às vezes mostra um bracinho, mas ele está no coração de cada um. O que a gente precisa é tirar este corpo imenso de Jesus para fora, na hora de agir. Pensar.
tem um livrinho muito simples que fala, né? O que faria Jesus nos meus passos agora, diante de qualquer decisão, de qualquer julgamento, a gente pensar, parar um minutinho e pensar, o que faria Jesus nos meus passos agora? E talvez aí a gente consiga tirar do fundinho do nosso coração aquilo que está lá escondidinho, né? Que é a vibração amorosa de Jesus. E a gente terá a resposta, fará o melhor, se pensarmos, né? É, não, é interessante. Eu estou até tentando procurar exemplos práticos e pessoas que conseguiram, né? E voltando a essa questão de iniciar como perseguidor e depois passar a divulgador, o próprio Paulo de Tarso, né? Era inicialmente um perseguidor do cristianismo. E que transformação! E tantos outros exemplos que a gente pode também procurar, né, Marilyn? Assim, não faltam esses exemplos para a gente, quem sabe, seguir. Sim, eu acho que ouvindo a Regina e vocês, vem muito aquela questão de que ele nos ensinou que o amor é simples. O amor não precisa de dinheiro, o amor não precisa de separação, o amor não precisa de religião, né? E a gente ainda tende a ver essas diferenças, a criar desafetos, é uma coisa assim tão novelesca, né? Quando na verdade o amor é simples, né? O coração, sentir o coração é de uma simplicidade tão grande, né? Você se comover com o seu irmão, se comover com as coisas que acontecem no mundo, mas também, como a gente bem lembrou, praticar. Uma coisa que nas leituras do Luiz Sérgio, ele, em momentos quando ele se sentia triste no plano espiritual, ele se lembrava das pessoas e das situações que o deixavam feliz. E eu acho que uma das coisas que às vezes eu vou me relembrando para me dar um suporte no momento de dificuldade, suporte, né, espiritual e emocional, são os momentos que talvez eu tenha visto essa simplicidade e esse amor em Jesus, né? E depois também eu penso na vida, né? O sorriso da criança, como eu falei, um dia de sol, estar na natureza, aquela coisa. Mas eu acho que tem algumas imagens assim que são simbólicas, né? Quando a gente vai estudar o Evangelho, vai estudar os ensinamentos de Jesus, é lava-pés. Me traz uma simplicidade tão grande quando Maria Madalena lavou os pés né, de Jesus e dos outros, né, com os cabelos ungidos. É de uma simplicidade tão grande. O batismo, como a Regina também comentou, as curas que Jesus fazia, as pessoas esperavam para ouvir ele falar, mas também para que ele pudesse curar, porque naquela época não tinha médico, não tinha hospital, não tinha esses recursos, né? Então, assim, são imagens de uma simplicidade tão grande, né? O próprio, como eu falei, a imagem do nascimento no estábulo, como eles se organizavam, né, assim, coletivamente naquela época também, com poucos recursos, né? Então, e hoje eu também fiquei relembrando muito isso, fica parecendo que a gente está falando o tempo todo do Evangelho de Jesus e nunca é repetitivo. Vocês percebem que a gente tira dali das entranhas do que a gente aprendeu, do que a gente está vivenciando. E imaginem que Jesus hoje, ele tem que disputar com o Papai Noel, que é uma invenção contemporânea, né, a representação de uma coisa muito consumista, mas que o Papai Noel também, de alguma forma, ele traz uma alegria ali para as crianças, para as pessoas que esperam ser presenteadas nesse momento, né? Então a gente vive hoje tem uma questão toda material que envolve o Natal nos dias de hoje. E eu acho que aí a gente se lembrar desse verdadeiro significado do Natal que tem a ver com o nascimento de Jesus, das suas mensagens, né? Porque não é propriamente a entidade, né? Mas são as suas mensagens que nos lembram que o amor é importante. Mas para a gente chegar a esse amor, que não é só uma questão teórica, como a gente falou, a gente precisa sentir, a gente precisa praticar.
né? É muita coisa isso. E quando a gente pratica, mesmo a gente não sabendo muito bem o que a gente está fazendo, aí alguma coisa nos toca o coração, alguma coisa fez sentido ali, né? E é como a gente fala, é a prática no dia a dia. Muitas vezes a gente não tem a menor dimensão que um sorriso que a gente deu para alguém na rua que a gente nem conhece fez uma diferença, constrói uma atmosfera diferente no entorno, né? E eu acho que a presença de Jesus naquele momento é isso, como vocês falaram, é uma energia amorosa, é uma energia de alegria, né? Eu acho que a mensagem é complexa, é profunda e quando a gente entra em contato, né, é, com esse Jesus em cada um de nós, porque também ele é muito subjetivo, né? O que vai nos tocar o coração, o que vai nos sensibilizar, né? Às vezes a gente encontra Jesus num momento de dor, né? Geralmente, assim, eu quando cheguei no Espiritismo foi no falecimento do meu pai, que uma amiga, muito amiga, me deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu ainda não era espírita, mas tinha alguma afinidade, mas aquilo, quando eu comecei a ler o Evangelho, fazer o Evangelho, foi desses momentos em que Jesus renascia ou nascia dentro de mim, porque aquilo fazia sentido e me tocava é, em profundo sentimento de amor, porque o Evangelho fala de amor, né? E aí vai aos poucos, como a Regina estava comentando, né? Você vai estudar, você vai começar a olhar para esses momentos em que você está trazendo alegria para o outro, mas você também está trazendo para si. Você vai revivendo momentos bons, importantes, mas que também, de certa forma, você também auxilia o próximo, né? Então, esse olhar para o outro com essa forma, de uma forma amorosa, faz sentido. Poxa, muito bacana, né? Gente, o papo tá super bom. Vocês aí de casa que estão assistindo, estão comentando? Estou muito curioso depois para ver os comentários, para a gente saber que as pessoas pensam a respeito desse aspecto quando Jesus nasceu para você. Tá dando para fazer essa reflexão aí em casa, pessoal? A gente espera que sim. Só que a hora da ceia está se aproximando. O tempo passou e a gente mal percebeu. Então a gente precisa agora amarrar as nossas pontas. Vamos ver assim o que cada um gostaria de deixar como um recado final. Geraldo, o que você tem a acrescentar aí à reflexão? Olha, eu diria assim, a gente tem que fazer dois movimentos. Um para dentro é você cultivar esperança. Esperança em você, esperança ao seu entorno, esperança com a vida. As coisas vão dar certo. As coisas vão melhorar. E o segundo é um movimento para fora, é ser fraterno, é construir redes afetivas poderosas para a gente poder lutar com as questões da vida e passar bem por elas. É sendo um agente positivo aonde você estiver, na casa, no trabalho, na rua, junto aos amigos ou desconhecidos, mas exerça o exercício de ser irmão, né? Um irmão que estende a mão, ou conversa, ou olha, ou abraça, né? A gente precisa desses dois movimentos, esperança, né, e fraternidade para quem precisa. Puxa, que legal. Regina, você quer acrescentar mais algum aspecto? Não, só lembrando o que o Geraldo ele falou no começo, quando a gente estava entrando, que tudo que é ético é cristão. E isso tem tantas implicações, né? Nossa. Marilyn, quer acrescentar mais algum aspecto? Acho que nesse momento dessa noite e desse momento desse mês também é celebrar a vida. E esse celebrar a vida é abraçar, é sorrir, é se alegrar e ir nas festas, que eu já fui em várias.
e que eu acho que é esse momento que a gente fala fraterna, com fraternização, rever os bons momentos, né, e melhorar aquilo que não foi muito legal, né, esse ano. E abracem, conversem muito, porque isso também é amor. Sim, nossa, com certeza. E eu, à medida que também estava ouvindo todos falando, eu penso também que, assim, a gente deve ter uma ponta de orgulho de se dizer cristão e de cultivar esses sentimentos, né? Cada um tem a sua orientação religiosa, isso eu acho que é natural e deve ser respeitado. As diversas correntes religiosas todas. Mas eu acho que nós temos à nossa disposição um instrumento tão poderoso, né? Já que tivemos tanta oportunidade de ensinamentos, de frequentar um grupo religioso, então que a gente possa mesmo fazer esse instrumento ser vivo na vida da gente, né? A gente buscar então esse contato com Jesus de uma forma tão natural como a gente acabou conversando bastante aí nessa noite. Já está chegando a hora de trocar os presentes, daqui a pouquinho tem a troca, tem a gente que vai fazer amigo secreto, então a gente já vai se preparar agora para a prece de encerramento e depois para as nossas saudações finais. Então, Regina, por favor, se você puder fazer a prece de encerramento. Colocando os nossos corações, como nosso amigo Geraldo falou, num movimento extremamente esperançoso e fraterno, deixando que a atmosfera brilhe, revivendo esta notícia que, com tantos novos meios de comunicação, esta notícia do nascimento de Jesus não ficou ultrapassada, não envelheceu, mas no tempo ela caminhou a passos largos e caminhou sim e muito. Que as bênçãos deste menino se espalhem e que cada um faça o seu presépio que andou no tempo também e que neste momento não se compõe apenas do feno, dos animaizinhos, mas se compõe das ideias, da fertilidade da mente para os novos tempos, de ampliar a mente para que a cada momento o fortalecimento desta mente, ligados ao coração deste menino, cresça em ideais e realizações. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Gente, e só podemos desejar um excelente Natal, uma noite de muita paz, uma noite de muita luz. Alguém mais quer acrescentar votos? Ainda assim, Geraldo, você ah, fez menção, Geraldo, manda ver. gente, eu acho que é um Natal que seja bastante de paz, né? Porque paz a gente precisa, né? Com paz a saúde se fortalece e a alegria chega. Então, que seja um Natal de muita, muita paz para todo mundo. É isso aí. Marilyn, seus votos. Também de, de paz, de alegria, de confraternização. Mesmo aquele, eu me preocupo muito aqueles que passam solitários também. Assistam a live, leiam livro, assistam filmes, comédias românticas de Natal, que também sempre são muito boas, né? Para nos lembrarmos de bons momentos ou de coisas que a gente já gostaria para o próximo ano também. Afinal, Feliz Natal, nunca estamos sozinhos, né, Marilyn? É isso. sozinhos. Regina, quer acrescentar mais algum voto? Muita alegria e esperança, né? É o que todos precisamos, e confiança que o Pai cuida sim de todos, cuida da nossa pátria, cuida da nossa casa e cuida do nosso coração.
É isso aí, gente. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Você então aí que deixou seus comentários, depois a gente tenta responder e que tenhamos então todos uma excelente semana. Nos vemos no próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite.